Criado em 1998 para ser um instrumento de avaliação dos estudantes ao final do ensino médio, o Enem, Exame Nacional do Ensino Médio, passou a ser utilizado também como mecanismo de seleção para o ingresso nas instituições públicas federais de ensino superior a partir de 2009. Das 63 universidades federais no país, somente 5 não utilizam os resultados do Enem para a seleção dos novos alunos. Olá! Hoje o tema do Conexões é o Exame Nacional do Ensino Médio, que atualmente é utilizado para selecionar alunos para a maior parte das universidades federais no país, como é o caso da Universidade Federal de Goiás, a UFG, e também para o acesso em programas como o Universidade para Todos, o ProUni, o FIES e também o Ciências Sem Fronteiras. E é por isso que hoje nós vamos falar sobre o Enem, com a professora da Faculdade de Educação aqui da UFG, Miriam Fábia. Olá, Miriam, muito obrigada pela presença aqui no Conexões mais uma vez. Olá, Camila, olá a todos. É um prazer estar de volta para discutir um tema tão interessante. Bom, e também contamos com a presença do presidente do Sindicato das Escolas Particulares, o Flávio de Castro. Olá, Flávio, muito obrigada pela presença. Obrigado eu agradeço a presença. É um tema que nos enriquece muito essa discussão, eu acho que é muito interessante, agradeço o convite. Nós que agradecemos. Então, para começar, o Enem, agora que ele é um mecanismo de seleção, não só uma avaliação do ensino médio, ele trouxe mudanças para o ensino médio? Quais seriam essas mudanças? Professora, eu gostaria que a senhora começasse. Então, historicamente, o ensino médio tem vivenciado um ponto de inflexão sobre qual é a sua função social. O Enem vem pautando efetivamente o que se ensina, como se ensina, né, a partir do momento em que, ao final de 3 anos, né, em grande maioria 3 anos de ensino médio, o estudante, ao fazer essa prova, essa avaliação, ele se submete à seleção para a continuidade dos estudos. Então, se ensina matemática, geografia, história, com qual perspectiva se ensina? Acaba que o Enem pauta muito da forma do que ensinar, mas também da forma como se ensina. Por exemplo, a gente tinha um ensino um pouco mais quadradinho, mais disciplinar, eu gosto de dizer mais engavetadinho. O Enem traz uma problematização que precisa de uma interlocução, de um diálogo entre áreas, entre conteúdos. Isso também acaba incentivando a escola a pensar a forma como, por exemplo, os conteúdos são trabalhados. E esse pensamento já é uma realidade dentro das escolas, poderia falar pelas escolas particulares, né? Elas estão conseguindo alterar essa visão menos compartimentada do ensino? Esse é o grande desafio, né, de todas as escolas, não só das particulares, mas da rede como um todo, né? E a professora Miriam foi muito feliz na colocação inicial dela, né? Os vestibulares e as próprias universidades federais, elas pautavam o conteúdo do ensino médio. Não deveria ser assim, mas era. Com o advento do Enem, isso não teve uma modificação tão grande, mas a partir do momento que o Enem está sendo usado para todos esses programas que foi citado no início do programa, né? Tanto o FIES, o SISU, o ProUni, até mesmo Ciências Sem Fronteiras, então isso despertou então a atenção de toda a rede de ensino, né? E a grande mudança eu acho que é a abordagem que saiu das disciplinas e passou para as áreas do conhecimento. De 98 para cá o Enem teve muita mudança, né? Principalmente no formato da prova, mas também na cobrança das competências e das habilidades. Então é importante que os professores, a coordenação das escolas, a direção, façam um estudo, né, aprimorado, e a gente tem feito isso, sobre a matriz de referência do Enem, entendendo quais são as competências e quais são as habilidades que são exigidas. É um exame totalmente diferente do vestibular tradicional. E nesse aspecto eu concordo com a professora Miriam que ele sai daquela forma mais bitolada, vamos dizer assim, que era o vestibular tradicional, e ele permite uma conversa melhor entre as outras disciplinas e valoriza principalmente
a interpretação, né? Ele trabalha muito com os verbos, né? Quando ele fala nas questões das habilidades, ele procura saber se o aluno sabe interpretar, analisar, identificar essas habilidades, algumas, né, das que são cobradas nas 4 áreas do conhecimento, e também um peso maior também para a prova de redação. Essa alteração... Posso falar uma coisa para completar aqui, Camila? Claro. Que eu acho que é interessante, porque assim, o Flávio traz uma questão em relação à capacidade de interpretação, a capacidade de leitura, né? A capacidade de leitura da realidade, uma vez que as provas tentam contextualizar os conteúdos, né, e aproximar isso do cotidiano. Essa é uma questão fundamental, né? Porque ao longo de toda a educação básica, o estudante deve ser formado e passar por uma formação que lhe permita ampliar a leitura, mas não só a leitura do ponto de vista cognitivo, do conhecimento mais específico, mas sua leitura de mundo. E eu acho que nesse aspecto é um grande desafio para o ensino médio que a gente dê conta disso, né? Não é fazer a prova de física apenas, é preciso entender como é que as questões de física estão cotidianamente vinculadas à nossa existência, ao nosso cotidiano. E aí a interpretação, a leitura, a interpretação, a capacidade de fazer um diálogo que eu acho que é fundamental. A partir disso, a gente poderia estar formando mais cidadãos, não só universitários, né? Porque o vestibular, de uma forma geral, ele analisa se você é apto ou não a entrar numa universidade. E, às vezes, não pensa um pouco nesse outro tipo de formação que o aluno também deve ter durante o ensino médio. O Enem, ele pode alterar um pouco essa visão? Eu acho que pode sim. Agora, o que nós temos no Brasil historicamente acontecendo? É que muitas vezes a gente deturpa os objetivos desse processo de avaliação e ao invés de alargar a possibilidade formativa, a gente estreita. Então tem muita gente chamando aí para fazer preparativo para o Enem. Ora, o preparativo não deveria ser toda a educação básica, para que ao término dela a seleção pudesse de fato, né, indicar a continuidade dos estudos para esses alunos nas diferentes possibilidades, né, como vocês já disseram. Então, eu acho que assim, a gente tem que corrigir um erro histórico ao fazer com que a avaliação ela seja restritiva e não amplie a possibilidade de formação. Eu acho que a gente ainda está consolidando um modelo. E eu espero que a gente consolide na perspectiva cidadã, na perspectiva de ampliar o ensino médio, até porque não são todos os estudantes do ensino médio deste país que pretendem continuar, por exemplo, na educação superior na universidade. Tem outras possibilidades de formação que a gente não pode ignorar, né? Então, acho que essa é uma questão que nós vamos ter que acompanhar, vamos ter que estar de olho para que a gente não repita os erros anteriores, como o erro do vestibular. Então, acho que essa é uma questão para pensar. Concorda, Flávio? Concordo, e acaba assim, existe o maior desafio que a escola enfrenta hoje é uma questão cultural. A sociedade, ela se pautou por colocar os seus filhos no ensino superior, a qualquer custo, e criou alguns mitos sobre cursos, e sobre escolas, e sobre escolha. Então, quando a professora Miriam coloca a questão assim, que deturpou, não sei se foi essa palavra que ela usou, o objetivo principal do Enem, é porque algumas escolas e algumas pessoas procuram só ver o lado do Enem para o acesso ao ensino superior, e não como uma nova perspectiva de ensino, seja da educação básica por completo, né? E algo que acho que a gente pode discutir para frente também é a forma com que as questões do Enem são avaliadas. Existe toda uma teoria, que é a teoria de resposta ao item, que é uma teoria belíssima e que muita gente não entende o porquê. Então, assim, ela avalia desde da pequena interpretação que o aluno teve da questão, mesmo que ele não marque a alternativa correta, mas se ele tem pelo menos uma das habilidades previstas. Às vezes ele não consegue acertar, mas ele está no caminho daquele que marca uma alternativa que realmente mostra que ele não sabe nada do que está sendo perguntado. Então, nesse aspecto também é muito interessante. E depois eu queria falar sobre o exame como um todo. Tá bom. Bom, a gente vai para um intervalo agora nesse momento. No próximo bloco a gente conversa mais sobre o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Não saia daí. Estamos de volta com Conexões de hoje, que discute o Enem, Exame Nacional do Ensino Médio. Para falar sobre esse assunto, estamos conversando
com o Flávio de Castro, que é presidente do Sindicato das Escolas Particulares, e também com a professora Miriam Fábia, que é professora da Faculdade de Educação da UFG. Bom, Flávio, você falou que queria falar mais sobre o Enem, sobre a forma de avaliação do Enem. Como é que você, o que você gostaria de complementar, de explicar para o nosso telespectador que às vezes nem entende direito ainda qual que é a diferença do Enem para o vestibular, do Enem para uma outra avaliação? O que você pode explicar para a gente? Na verdade, eu queria até falar assim, sobre o exame, né, a data do exame e a forma de aplicação, né? São as únicas restrições que nós da rede particular de ensino, e acho que a rede pública, a rede como um todo, tem. É uma prova que é aplicada no Brasil todo, num dia só. O ano passado nós tivemos em torno de 8 milhões de inscritos, né? E a gente tem um certo receio sobre essa aplicação num dia só, quanto a questões de segurança, né? Nós já tivemos algumas observações. Como ele já tem algum tempo que está com esse número crescente de inscritos, então diminuiu um pouco a questão das fraudes, ou vazamento de questões, alguma coisa assim. Essa é a nossa maior preocupação. E uma outra preocupação também é quanto à data. Imagine só, nesse ano as provas são realizadas em 2 dias, no dia 24 e 25 de outubro, se eu não estou enganado, desse final de semana, né? Imagine um aluno que está do ensino médio, preparando um aluno de 3º ano do ensino médio. O que esse aluno vai fazer na escola depois dessa data? Olha, todas as escolas vão procurar preparar os seus alunos, seja de qualquer rede de ensino, até o dia 24 ou 25 de outubro. Depois disso, o aluno de 3º ano vai ter interesse no quê? Porque do 3º ano acaba que é uma situação complexa. Então, assim, a gente entende que há dificuldades por parte do MEC de tratar essa nota, passar essas notas para a universidade, por conta do processo SISU, mas eu acho que tinha que ter uma conversa melhor entre a educação básica e o ensino superior, né? Por enquanto é isso. Eu quero pegar a fala do Flávio, porque eu acho que ela é ilustrativa para compreender o que eu estava dizendo anteriormente. Se a sociedade brasileira vai reduzir a finalidade do ensino médio ao Enem, a argumentação do Flávio está totalmente adequada. Então, se nós vamos pautar o ensino médio pela avaliação e não o inverso, o ensino médio pautando um modelo de avaliação, 3 anos de escolaridade dos nossos adolescentes e jovens, pautando a avaliação, então a gente tinha que inverter a lógica. Eu entendo o que o Flávio está dizendo, porque isso a gente está ouvindo o Brasil inteiro. Só que nós estamos ouvindo na pauta invertida. Nós tínhamos que ter a sociedade, a educação como um todo, todos os profissionais, os estudantes, compreendendo que o Enem é uma etapa de finalização para a continuidade dos estudos, mas não o ensino médio. Aí, isso que o Flávio está dizendo da data não faria sentido, porque eu faria a avaliação, terminaria o ano letivo, o semestre letivo, porque eu tenho outras coisas na escola para além do Enem. Essa é a grande questão nossa, é um grande nó isso, porque os alunos reduzem. Eu não estou dizendo que a gente tinha que inverter a pauta. A gente tinha que entender que os 3 anos de escolaridade são fundamentais na formação da cidadania, da formação dos nossos jovens intelectuais, dos nossos líderes políticos, das nossas lideranças das diferentes esferas sociais. Também, assim como nós teríamos essa etapa como preparatória para o trabalho técnico que muitos desenvolverão, fundamental na sociedade que nós vivemos, para aqueles que vão viver da poesia, da arte, da música, do jornalismo. Então, eu acho que essa é uma questão, Camila e Flávio, que a gente precisava dar conta de pautar. A gente tem que inverter a lógica do ensino médio. E aí, nessa perspectiva invertida, o Enem seria, de fato, esse momento só. Eu acho que nós reduziríamos o estresse, a pressão sobre os jovens, porque a gente também cobra dos jovens de 16, 17 anos que eles saibam o que vão fazer até os 80. Ora, gente, isso é injusto com os nossos adolescentes, uma pressão violenta nesse final aí, com gente muito jovem. E não é de à toa que nós temos vários problemas com os jovens, nessa pressão toda. Então, eu acho que tem que inverter a lógica. Aí, a preocupação do Flávio não vai ser a data do Enem e os jovens não quererem voltar para a escola e continuar mais 2, 3 meses. É que a escola tem atrativos outros para além da mera formação para o Enem. E eu acho que é um desafio, Flávio, não tenho dúvida. Penso isso com a rede pública, que é o lugar de onde eu mais
mas falo, não tenho muita dinâmica da iniciativa privada, mas eu entendo que a gente precisa virar um pouco essa lógica, porque senão corremos o risco de uma grande inversão, né? Bom, Flávio, e o sistema particular, principalmente também, como a Miriam falou no primeiro bloco, já está se voltando para preparatórios, para aulões. Isso não vai tornar o Enem nos mesmos moldes do vestibular, assim? Ou é um processo para se pensar o Enem nos 3 anos de ensino médio, pelo menos, ou durante os últimos anos do ensino fundamental? Isso é um processo que está sendo feito ou você acredita que esse modelo do vestibular vai acabar sendo passado também para o Enem? Enquanto o número de jovens que procuraram o ensino superior não forem... se o número de vagas for bem menor do que o número de jovens que procuram, qualquer modelo que a gente continuar, que a gente colocar, vai ter essa procura. E claro que vão ter empreendedores que vão montar cursos preparatórios. Pode trocar o nome, pode trocar o exame, mas agora é o Enem, antes era o vestibular. Qualquer critério que se colocar para a entrada de seleção para o ensino superior, essa lógica vai continuar acontecendo. Concordo plenamente com a professora Miriam. Mas assim, é uma questão cultural. Eu disse no início, a nossa sociedade ela não vê o ensino médio como um momento de formação plena do aluno para a vida dele, e sim como uma etapa de passagem para o ensino superior. Não são só as escolas. Eu posso dizer para você de cadeira, na recepção de qualquer escola, seja particular ou pública, a grande maioria dos pais perguntam quantos alunos a sua escola aprovou para o curso mais concorrido. Então, isso é uma questão cultural. Nós temos que inverter essa lógica. É o que eu mais quero. Por exemplo, eu tenho relatos de donos de escola que fizeram escolas que têm estrutura com quadra coberta, piscina, que tem 15 professores na grande área da educação física. E as escolas consideradas as melhores têm um professor na educação física. Então, é uma questão cultural que a gente tem que quebrar, né? Eu acho que o Enem evoluiu muito quando ele privilegia as competências e as habilidades, e isso faz uma quebra do aluno que se preparava para o vestibular e era um aluno mais caixotinho, que tinha que saber as regrinhas, bases e tal. Era um aluno que se preparava era um concurseiro. Diferente agora, né, de um aluno que faz o Exame Nacional de Ensino Médio. É claro que os alunos da escola particular, eles têm acesso a mais conhecimento do que o da escola pública. Infelizmente, eles têm mais acesso. Fazem mais de uma língua estrangeira, têm condição de um trabalho mais qualificado com a redação, que é 50% do Exame Nacional do Ensino Médio. Então, em todos esses aspectos, a gente verifica que eles saem à frente, né? Mas a gente precisa discutir isso. Aí é uma lógica de política mesmo pública, né? De investimentos nas universidades, abertura de novos cursos, valorização dos cursos técnicos, os cursos de ensino médio, né? Os cursos profissionalizantes. Quer dizer, aí o país tem uma carência enorme nessas áreas. Eu vou ter que interromper um pouquinho, nosso tempo chegou ao fim nesse bloco e no próximo bloco você confere o final desse debate a respeito do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. A gente volta já já. Esse é o último bloco do Conexões de hoje, que fala sobre o Exame Nacional do Ensino Médio, com a professora da Faculdade de Educação, Miriam Fábia, e também com o presidente do Sindicato das Escolas Particulares, o Flávio de Castro. Bom, Miriam, o Flávio falou a respeito dessa questão da preparação para o vestibular, agora para o Enem, né? Desculpa, já tá. A preparação, a ideia de sucesso, né, do aluno, o aluno que é aprovado numa universidade pública, aprovado em cursos de grande concorrência, e isso gera também o ranking que é liberado pelo Enem e que qualifica numericamente as escolas melhores pontuadas. Houve o caso aqui da escola de Goiânia, que foi a terceira colocada entre as brasileiras, e isso gera um grande marketing para as escolas, aquela ideia também do mérito das melhores escolas. Como é que você percebe esse ranqueamento e também essa tentativa de obter o sucesso imediato da prova, do vestibular e a pressão dos alunos? Então, eu quero começar com a conversa que o Flávio terminou no bloco passado, que é assim: os alunos das escolas privadas estão em condições socioeconômicas, culturais distintas da grande maioria
dos estudantes das escolas de ensino médio pública, que advém de camadas populares, com baixo acesso a efetivas condições de cultura, de vida, e, consequentemente, vão para uma escola que, vamos pensar o ranking, na competitividade com as demais, elas sempre estão em condições de desigualdade. Como nós queremos comparar e igualar o que é desigual por natureza? Então, assim, minha birra ad eterno com a divulgação desses rankings, dos quais eu sou radicalmente contrário, porque eu não consigo entender a gente comparar o que é desigual para colocar na condição de igualdade. Isso não existe. A minha birra com o discurso que a gente tem, que é extremamente prejudicial para a escola pública. E fomenta um discurso que legitima que a escola pública não oferece educação de qualidade. Então, acho que a gente tem nessa uma perversidade sem tamanho do Estado brasileiro, e eu falo Estado enquanto política de Estado brasileiro em relação às escolas públicas. Nós não podemos e não temos condições, nesse modelo de sociedade, de educação, de competir igualmente com os estudantes das escolas privadas, como essa que você citou aqui de Goiânia. É desigual a competitividade. E isso acaba fazendo com que a gente tenha um ranking que... e nós ainda temos no Brasil o problema das fraudes dos rankings. Sim. Que as escolas encontraram jeitos de driblar o sistema para aparecer como as primeiras. Aí eu fico pensando, quem são os prejudicados quando a gente publicamente diz essa escola é muito boa e essa escola é muito ruim? Como a gente lida com isso, com a sociedade e com os estudantes? São questões com as quais a gente tem debatido pouco. Eu penso que nós temos que ganhar espaço no debate para dizer assim, tudo bem, o Enem é interessante, resolve uma série de problemas, a gente discutiu isso ano passado aqui na universidade muito, no entanto, não para ranquear a escola, não para colocar uma contra a outra. Eu quebro o espírito colaborativo, eu quebro a possibilidade de formação cidadão, porque eu estou criando um grupo de competidores que aquele que vence é aquele que se destaca nos melhores cursos. Isso sem dizer que a sociedade também padroniza um modelo de curso que é aquele... Olha, a ausência de estudantes para as licenciaturas. Nós estamos vivendo um problema grave. Tem vaga na universidade pública. E os estudantes, por que não querem? E por que a medicina na outra ponta é o curso? Então, acho que a gente tem aqui uma série de problemas nesse aspecto, e o ranking, ele é extremamente excludente, ele acaba acentuando a desigualdade e legitima um modelo de escola que, nesse momento, a gente, infelizmente, não oferece para 85% da população de ensino médio desse país. Flávio, você, pelas escolas particulares, que são as maiores beneficiadas por esse ranking, pelo menos uma categoria dessas escolas, como é que você enxerga esse ranqueamento? Como presidente do sindicato, representante das escolas particulares, sou totalmente contra o ranking. Eu falo para você com todas as letras. O ranking do Enem não qualifica uma escola se ela é uma escola boa ou ruim. E aí é a minha luta enquanto sindicalista de que o MEC não poderia divulgar as notas das escolas para todo mundo, tinha que divulgar só para as próprias escolas, para cada escola, porque o próprio MEC faz o ranking, e aí a imprensa divulga e faz o ranqueamento, e aconteceram muitas fraudes, golpetos, de escolas que criaram outro CNPJ, não só aqui, mas em São Paulo, isso já acontece há anos, e uma outra coisa, isso leva também a uma exclusão dos alunos com necessidades especiais. Os mais frágeis, os que têm dificuldade de aprendizagem. Exatamente, aqueles que têm dificuldade de aprendizagem ou que não conseguem os resultados que são esperados por escolas A ou B ou C, Então, essas escolas vão procurar excluí-los para que eles não participem do seu terceiro ano e façam com que suas notas sejam mais baixas. Todos vão fazer o Exame Nacional do Ensino Médio por conta desses programas que exigem que o aluno participe do Enem. Então, sou totalmente contrário ao ranking. Eu acho que a avaliação do Enem ela tem que servir para corrigir rotas dentro da escola e verificar quais são as áreas do conhecimento, estou repetindo muito isso, quais são as competências e habilidades dentro dessas áreas do conhecimento em que a escola falhou, que os alunos têm maior dificuldade.
E aí trabalhar com seus professores, a matriz de referência e fazer um trabalho a partir, se ele tem só ensino médio, se tem a educação básica completa, seja lá no ensino fundamental, e fazer um trabalho de base para verificar. Está com dificuldade na linguagem, na língua portuguesa, é na matemática, nas ciências da natureza, ou é nas ciências humanas, né? Então, isso deve ser feito. Sou totalmente contra. O MEC poderia nos ajudar a não fazer. Ele faz um desserviço à comunidade, divulgando as notas das escolas para toda a sociedade. Porque a sociedade ela não tem essa visão. Então, ela, olha, aquela escola lá teve a melhor nota. Ela, mesmo o MEC soltando uma nota técnica, dizendo que essa nota não serve como ranking, mas as pessoas só olham a capa do jornal. Sim. Elas não verificam aquela tabela, quantos alunos tem aquela escola tem quantos alunos que têm necessidade especial, como que é a formação dos professores, quantos alunos participaram do exame, quantos alunos fazem parte do censo escolar. Então tem cheio de pegadinhas aí, né? Concordo plenamente, professora Miriam, isso aí, ela me ajudou, é uma luta que eu tenho e existem escolas particulares e públicas, eu não vou dizer, mas particulares eu tenho certeza, não só em Goiás, mas no país inteiro, que usam e maqueiam esses resultados visando angariar novos alunos. Isso é errado e a família não pode admitir isso. Eu acho que assim, de novo eu volto, se nós vamos reduzir a função social, em seu sentido ampliado, do ensino médio ao Enem, todas essas mudanças do que é de fato o fim, essa etapa da educação básica, vão acontecer. Então, nós temos que repensar a lógica da avaliação pautando o que é, de fato, a educação básica. Se nós não fizermos isso, nós vamos ter golpe, nós vamos ter fraude. Por quê? Porque eu só quero número. O número não traduz a formação necessariamente que esse estudante teve ao longo de sua vida. Eu acho que isso é fundamental para todos nós brasileiros. Isso é para resgatar a cidadania, é para resgatar, inclusive, o papel da escola. Senão, vamos esvaziá-lo e reduzi-lo ao Enem. Bom, infelizmente nosso tempo chegou ao fim, a gente teria mais várias questões a serem feitas, mas queria agradecer muito, Flávio, pela sua presença. Obrigado. Muito obrigada. Obrigada novamente, professora Miriam, pela presença. Eu que agradeço, Camila, Flávia aí, pelo diálogo, né? E eu espero que a gente provoque outros debates em torno disso. Obrigada. Claro. Educação é sempre um tema do Conexões e a gente com certeza vai voltar nesse assunto e em outros assuntos pertinentes. Muito obrigada. Obrigada. Bom, Conexões de hoje chega ao fim. Esse programa foi produzido em parceria com a Assessoria de Comunicação da Universidade Federal de Goiás e também com a Rádio Universitária da UFG. E você pode ser parceiro dos próximos programas pelo perfil do Facebook ou então pela página do Twitter. Você também pode enviar sugestões, críticas, perguntas pelo e-mail jornalismo@tvufg.org.br. Eu te espero na próxima terça-feira. Mas enquanto isso, você pode assistir a todos os debates do Conexões no blog do programa. Uma ótima semana para você!